negativas. E quem são esses, né, que desenvolveram essas teorias? E quais são os pontos que eles pensaram? E quais são esses pontos positivos, os pontos negativos? Então, hoje a nossa aula vai ser a teoria política moderna, tá? Do Estado moderno, tá, gente? Visão negativa. Quem eram os principais defensores da visão negativa? Engels, Marx e Lenin. Com certeza vocês lembram pelo menos de Lenin, né? O Estado na teoria política moderna, o que é? Vamos ler junto aí? Cada momento histórico é o correspondente modo de produção. Vai surgir um determinado tipo de Estado. Ou seja, cada época que se passou, vivemos em um Estado político diferente. Na época que os portugueses chegaram no Brasil, era da realeza, e depois, com o passar dos anos, eles manteram essa linha de sucessão, depois eles foram modificando, até a gente ter a nossa descentralização política. E também, antes disso, tivemos aí a centralização política, né? Então, com o passar de cada momento que a gente vai vivenciando ao longo da nossa história, tanto antigamente quanto atualmente, o nosso meio político ele vai ganhando forma, ganhando modificações, e ali o Estado que a gente fala em si, que é o Estado político, o Estado da nossa sociedade, ela vai ganhando essas modificações. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês. A política, atualmente, a maioria, né, dos países são uma política descentralizadas. Mas há países que a política ainda é centralizada, como, por exemplo, a gente conhece muito bem aí a Inglaterra. A Inglaterra, ela é uma política centralizada em uma família só. Temos aí a Rainha Elizabeth como a única herdeira do trono atualmente. E se ela vier a falecer, vai ser seu filho, depois, na linha de sucessão, os seus netos e assim por diante. Então, essa é a forma centralizada. A forma descentralizada é a forma política existente tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que inclusive a gente presenciou aí, né, até sábado, um momento, digamos aí, histórico, né, e na verdade eu acho que a gente está vivenciando até hoje isso, porque até ontem, falando em questões políticas, o Donald Trump não queria aceitar, né, ele não queria largar o trono de ser ali o presidente dos Estados Unidos, não queria abrir mão, ele quer pedir uma recontagem, quer que houve uma fraude, então ele vem batendo o martelo nisso, mas não tem provas nenhuma. Então, sem provas, ele realmente não é mais o presidente, ele tem que sair, mas ele está tentando ainda continuar ali no poder. Né? Mas isso não vai acontecer, porque de acordo com as leis, ele tem que ser a força. Então, isso aí é um meio político que a gente está presenciando. É uma eleição que é completamente diferente da nossa eleição, não sei se vocês perceberam isso, a gente vai nas urnas, vota no presidente, vota no senador e vota em outros candidatos, eles não. Cada cidade tem o seu delegado, cada lugar tem uma pessoa de escolha que vai fazer essa votação aí. Então, a votação deles é completamente diferente da nossa. Talvez em uma outra aula eu explique melhor como funciona a votação deles, para vocês entenderem. Vamos deixar essa parte de lado aí, que é um pouco mais complexa para vocês entenderem agora, mas depois, se quiserem, eu posso estar explicando para vocês. Então, cada momento histórico aí, vivenciado durante ao longo do tempo, ela forma o Estado, ela traz algo novo ali na história, manifestações, trocas políticas. Como será essa troca política agora atualmente no Brasil? Se ela vai continuar de uma forma democrática ou não, e assim por diante. Tudo na história, ela envolve, tá? Todo o acontecimento ali, ela tem uma produção que vai gerar no futuro um lado positivo ou não. O Estado é a teoria política moderna, a visão negativa sobre o Estado. Hegel, a força de coesão da sociedade civilizada e o Estado. O que é coesão? Quem sabe aí me fala, o que é coesão? Marcos Emanuel, o que é coesão? Professor, não lembro, não sei. Pensa, eu vou falar assim, nossa, o Marcos Emanuel é uma pessoa tão coesa, tão
Imagina você. Lucas, o que é coesão, Tamires? Coerência de um pensamento. Oi? Coerência de um pensamento? Coerência de um pensamento. Porque a coesão, ela vem de coerência, né? Daquilo que você fala, daquilo que você prega. Então, a coesão é um pensamento, é um modo de você pensar. Então, Geisel aí, ele fala a força da coesão, ou seja, a força daquilo que você prega, daquilo que você condiz, né? Da sociedade civilizada é o Estado, ou seja, a força de uma sociedade que anda com um pensamento igual ao Estado, ela é uma sociedade que não se desmembra, ela é unida, unificada. Então, quando a civilização e o Estado andam no mesmo ritmo, na mesma fala, então há ali uma coesão, então você vai caminhar junto. Um exemplo, foi aí proibido, né, durante 15 dias, que fechasse todo o comércio, que ninguém saísse e tal. Quando o Estado, né, o nosso governador do Estado, então é o Estado, ele impôs isso sobre as pessoas, houve uma coesão por parte da sociedade? Houve essa coesão? Me respondam. Tamires? Eu não entendi a pergunta. Tá. A gente está falando sobre coesão, né? O Estado e a civilização, a sociedade, quando elas têm uma coesão, ou seja, elas andam no mesmo pensamento, ela tem uma força para sobreviver, para se desenvolver também. Vamos usar o período que a gente está passando agora, que é esse período de pandemia. Lá em março, quando o governador decretou fechar tudo por 15 dias, todo mundo ficar isolado, cada um na sua casa, houve a fala do Estado e houve a participação da sociedade. A participação da sociedade foi de acordo com a do Estado? Houve uma coesão? Eu acho que em partes, porque para quem trabalha lá no centro, não gosta muito, né? Porque se vai fechar, vai ficar sem trabalhar e vai ficar sem receber. Isso, em partes, porque alguns aproveitaram-se desse tempo, né, para passear, fazer outras coisas. Outros aí, que nem a Tamires falou, não foi muito de acordo, porque tinha que abrir o comércio, porque era o único meio de renda deles, né? Então não houve foi em partes mesmo, porque alguns realmente manteve ali a quarentena e mantém até hoje. Outros, infelizmente, desde o começo, não está respeitando esse momento, essa quarentena, e outros que há realmente a necessidade de trabalhar, porque não tem como ficar parado, não tem como ficar com o estabelecimento fechado, né? Então, em parte, sim, houve uma coesão. Hegel ainda, ele acredita que em todos os períodos típicos e exclusivamente o estado da classe, dominante e o não dominante. Adivinhem só, quem é que faz parte da classe dominante? Os burgueses. E hoje, atualmente, a gente chama eles de? Políticos. Políticos. Ou também aí os grandes empresários, né? Eles são as classes dominantes. Então, vamos ler de novo. Ó. Em todos os períodos típicos e exclusivamente o estado da classe dominante. Ou seja, não importa o período que se viveu na história, sempre vai haver a classe dominante. Classe dominante são os grandes empresários, que na época também conhecidos como os burgueses, são os grandes políticos, que na época também eram conhecidos como os grandes políticos, então isso não muda, né? Então, os grandes dominantes sempre foi. Em segundo lugar, a gente tem aí a parte repressiva dos militares, né? Mas eles não se fazem tão dominantes quanto os políticos e os grandes empresários aí de alto escalão. Ah, professor, então quer dizer que todo empresário de alto escalão ele é dominante? Gente, financeiramente, vamos falar capitalista,
né? Porque falar uma palavra aqui que nem existe, então vamos falar capitalista. Sim, são dominantes, sim. Por quê? A maioria aí usa desse meio com políticas, usam desse meio para sobreviver em outros aspectos, então, sim, são a classe dominante. Hegel, né, ainda diz que o Estado, de qualquer modo, é uma máquina destinada a reprimir a classe oprimida e explorada. Aí, olha a charge. Aqui estão os trabalhadores, né? Certo? A população de classe média, classe baixa aí também. E aí, esses dois aqui, eu não preciso nem dizer que são aqueles que têm grandes fufufas, dinheiro, money e tal. Aí ele diz, obrigado, não conseguiríamos sem a ajuda de vocês. E de fato, gente, todo e qualquer lugar, nada seria impossível sem a sociedade, a classe baixa, a classe oprimida. A gente pode usar como exemplo aí uma pirâmide. As pirâmides que funcionavam antigamente em modo de classe, camponês, depois vinha aí até o alto clero, existe ela até hoje. A gente tem a classe baixa, média e alta. Quem sustenta a classe alta? Somos nós. Quem gera, quem faz uma empresa crescer, quem faz o dono gerar lucro ali? São a classe baixa, porque são eles que estão trabalhando para gerar lucro para o dono daquela empresa. Então, de fato, a charge fala muito, né? Que sem a sociedade da classe baixa, nada seria impossível, encher aí os bolsinhos de dinheiro, né? Então, Hegel, que ele já destaca que a máquina da nossa sociedade é a classe oprimida, e é a classe que mais sofre. Marx e Hegel reconhecem ao Estado, pois somente um fim, a opressão de uma classe sobre outra. Então, para Hegel e Marx, eles acreditavam aí que a única engrenagem do Estado é oprimir a classe baixa para se ressaltar a classe alta. Ou seja, colocamos as pessoas para trabalhar e enriquecemos. Eu tenho uma empresa, coloco vocês para trabalhar nela. E o que vai acontecer? Vocês vão trabalhar, vocês vão produzir, eu vou vender o meu produto e a maioria do dinheiro da venda desse produto vai ficar comigo. Então, eu vou me sobrepor a vocês para cada vez mais eu continuar no alto patamar. Teoria marxista. Vamos ler a charge, depois a gente lê o outro textinho do lado. Eita, Tião, roupa nova? Aí o Tião responde, né? Comprei agora, eu sou classe média. Ou seja, aí ele está mostrando que quando você consegue conquistar algo novo, né, naquela época, você conseguia comprar uma roupa ou um sapato, já era considerado classe média, porque se você fizesse parte da classe baixa, você não teria condições de comprar nenhum sapato novo para você, nenhuma blusa, nada. Então, quando você comprava uma roupinha nova, nossa, eu sou da classe média. Hoje em dia, é relativo, porque o mundo ficou muito aberto a aquisições. Você consegue comprar, se vai conseguir pagar, já é outra história. Mas, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, nossa, tem um ar-condicionado lá em casa. Então, todo mundo já, nossa, é rica, né? Então, aí vocês podem ver a diferença um pouco. Então, antigamente, a mudança de classe era a partir de uma roupa. Hoje em dia, se você fala que tem um ar-condicionado, já tá no lucro aí, né? Então, já faz parte da classe alta, né? Média é. Ai, ai. E aí, a teoria de Marx ele fala assim, ó, o Estado é, de um ponto de vista mais geral e abstrato, uma estrutura de poder que concentra, resume e põe em movimento a força política da classe dominante. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quem faz parte dessa classe dominante, a classe alta, a elite, ela sempre vai sobrepor as classes minoritárias, são a classe média e baixa. Então, a política sempre vai sobrepor a elas. Teoria marxista. Qual é a relação do Estado com a sociedade burguesa? É preciso ser examinada. Qual é a relação?
Aqui na imagem a gente tem a resposta bem clara, né? Os burgueses e aqui a sociedade. Então, qual é a relação entre as pessoas da burguesia com as pessoas de classe baixa? Era uma relação de escravidão, né, gente? Porque você vai trabalhar, vai gerir, vai trazer renda, vai aumentar o lucro, vai deixar aquela pessoa mais rica ainda, e você vai continuar na mesmice de sempre. E por mais que a gente tenha aqui, estamos falando dessa época que ainda era considerado como burguesia, passaram-se os anos, só mudou o nome, porque as atitudes ainda prevalecem a mesma. Lembrete. A teoria economicista ou marxista é conhecida como a visão negativa sobre o Estado. Para os adeptos desta teoria, o Estado é um poder que mantém o conflito de classes nos limites ordeiros. Por meio destes conflitos, haverá uma rotatividade no poder, o que culminará com a extinção das classes sociais e do Estado. Quando ele fala de rotatividade, é a troca do poder político por outras pessoas, que é o que a gente vai passar agora, né? Muitas das vezes a gente tem que trocar, retirar, para ver se essa engrenagem ela dá uma mudada, uma modificada, para que essa classe aqui, ó, não entre em extinção, não seja minoria, não seja opressor, aqui vai ser oprimida, entendeu? Então, ele fala que tem que haver uma rotatividade, não pode sempre continuar no mesmo. O Estado na teoria política moderna. Conceito de Marx. Alienação. Vocês sabem o que é alienação. Quando a gente fala, nossa, fulano é tão alienado, ou seja, a pessoa ela tem ali uma visão somente dela, não muda, não quer ouvir outras opiniões, ela acredita que a dela é a única opinião certa e que tem que se prevalecer. Então, a pessoa alienada, ela é dessa forma. Ela só pensa naquilo que ela acredita e não concorda com o que o outro acha ou pensa a respeito daquilo. Em outras palavras, ela seria o centro da razão, tá? Aqui eu queria ler a charge para vocês, mas está meio embaçado e eu não estou muito boa de vista, não. Mas vamos ler aqui essa parte. Alienação. A alienação se manifesta a partir do momento em que o objeto fabricado se torna alheio ao sujeito criador, ou seja, ao criar algo fora de si, o funcionário se nega no objeto criado. Ou seja, quando, vamos supor, o Marcos Emanuel é o dono de uma empresa que fabrica carros, né? E um funcionário dele ali tem uma ideia extraordinária, revolucionária. Só que ele é apenas um funcionário. E o Marcos concorda com a ideia, acha legal, mas a partir do momento que aquele funcionário desenvolveu a ideia dele ali dentro daquela empresa, a ideia já não é mais daquele funcionário. A ideia já passa a ser somente do Marcos. Ou seja, somente ele que tem as ideias, o conceito, o objeto produzido é só dele. Então, só ele passa a engrenar no lucro, na ideia, e pronto. E se outra pessoa tivesse uma ideia assim, professora, mais ou menos, aí entra a questão da alienação. Aí o dono, que no caso aí, por exemplo, que eu estou citando para vocês, seria o Marcos, aí ele falaria, não, eu não quero assim, porque eu acredito que o modelo que a gente está construindo aqui é o melhor, é o mais seguro, e não vamos mexer, tá? Essa aí seria uma forma de alienação também. Teoria marxista prevê o desaparecimento do Estado. Por isso, a sua visão negativa. O que seria esse desaparecimento do Estado? Quando a gente fala Estado, a gente engloba todo o meio político e a sociedade. E quando a gente fala de desaparecimento, a gente está falando da sociedade minoritária, tá? E ressaltando apenas a sociedade de classe alta, ou seja, aquele que não tem uma condição financeira vão sobreviver marginalizados, de escanteio, enxotados em algum canto do mundo. Já os, a elite, vamos falar assim, a elite, ela vai estar ali no topo, sempre se ressaltando. Olha só, se o Estado é instrumento para proteger os interesses da classe dominante,
e não havendo mais classes sociais, após a Revolução Proletária, não há mais razão da existência de um aparato, como o Estado, que, em uma sociedade harmonizada, extinguiu-se naturalmente. Ou seja, se a sociedade fosse uma sociedade harmônica, né, o desenvolvimento ali daquela sociedade, daquele Estado, daquele país também, ele caminharia junto. Todo mundo estaria de comum acordo, ninguém queria se aparecer mais do que o outro, e aquele lugar ali iria se sobressair economicamente, iria se desenvolver. Então, quando há uma harmonia entre a sociedade e o poder político, tudo tende-se a andar e caminhar perfeitamente. Eu sempre costumo dizer que o maior erro político é ficar com picuinhas. Eu não sou amigo de tal político, não sou amigo de tal político, não sei o quê, não sei o quê. Ao invés de se juntarem para criar projetos, para se desenvolver, para fazer a cidade crescer, não, eles ficam aí com essas, né, picuinhas entre si. E isso vale para todo lugar, gente. Isso é no Estado, é no país, é em qualquer lugar existe e acontece isso. Então, quando param para ficar de picuinha, quem perde é a sociedade minoritária, que somos nós, que trabalhamos para produzir impostos. E a cidade também perde, porque não vai desenvolvimento nenhum para a cidade. Então, ele perde economicamente, perde também geramento de emprego. Então, tudo poderia encaminhar-se e encaixar-se. É como se fosse um quebra-cabeça. Quando as peças estão encaixadas, funcionam corretamente. Mas quando as peças estão erradas e não se encaixam, aí não dá certo. Desculpa, a garganta tá seca. Qual é a função e o futuro da nação, do Estado? Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras. O que importa é modificar. Ou seja, você pode interpretar o mundo, as ações das pessoas de diversas formas. Mas como é que a sua interpretação pode ajudar esse mundo? Como é que você vai poder modificá-lo, trazendo utilidades para a sua cidade, para o seu estado ou para o seu país? É isso que eles querem dizer. Qual o significado histórico de um Estado operário sem democracia operária? O que seria esse Estado operário sem a democracia operária? Estado operário, onde a população trabalha, tem o seu rendimento, tem o seu lucro, mas ela não tem uma democracia operária, ou seja, ela não tem a quem a defenda, tá? Então eu chamaria também, poderíamos dizer assim, como se fosse um trabalho escravo moderno, porque através disso, as pessoas só vão trabalhar, gerar lucros, mas e o trabalhador, como fica na história? Entendeu? Sem direitos trabalhistas, sem um salário digno, é disso que estamos falando. Como alcançar uma revolução socialista nos países capitalistas avançados? Essa perguntinha, ela é bem pesada, principalmente quando a gente fala de socialista, né? Muitas pessoas, meu Deus do céu, um país socialista, misericórdia, que não rola, não dá certo. Calma, não é bem assim, gente. Todos os sinônimos históricos, socialistas, comunistas, capitalistas, e aí vai para muitas coisas, tem seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Mas cabe a você utilizar o lado positivo de cada um para crescer mentalmente aí falando e também utilizando na sociedade aí. Como atacar e abolir sistemas estabelecidos de privilégio e opressão burocráticos? Eu coloquei isso porque, que nem eu acabei de falar para vocês agorinha, as pessoas em meio à política, né, elas se atacam, elas se denegrinem. Ao invés de juntar força ali, elas acabam, né, criando picuinhas uma entre a outra. Mas isso é só temporário, porque, como vocês podem ver aí, cada um está aqui, né, agredindo, atacando o outro, mas no final das contas, vai estar todo mundo junto em comemoração como se nada tivesse acontecido. Por exemplo, ex-governador, a minha aposentadoria vai ser em média, no mínimo, o máximo. Ou seja, a aposentadoria dele não vai ser o salário mínimo, o máximo de um salário mínimo, né, que é o que ele ganha.
Já o trabalhador diz assim, a minha aposentadoria vai ser em média, no máximo, o mínimo, ou seja, ele está querendo se referir que ele vai ganhar bem menos do que o governador. Então, se aqui, nesse momento de desigualdade social, de desigualdade financeira capitalista, ele tivesse, na época política dele, trabalhado para fazer com que esse cidadão, no futuro que se aposentasse, tivesse o seu direito resguardado e um salário digno para viver o resto de sua aposentadoria bem, não precisariam estar discutindo. Vamos refletir. Definições de Estado são, muitas vezes, conflitantes. Por um lado, o Estado pode ser visto como uma instituição criada pela sociedade para a realização do bem comum. Do bem comum, ou seja, o bem de todos, tá? Por outro lado, pode ser entendido como um instrumento do qual um grupo ou classe social se serve para dominar outros grupos ou classes. Então, refletindo nesses dois pontos, o Estado, o nosso Estado, a nossa sociedade, ela trabalha na realização do bem comum ou classe social se serve para dominar outros grupos sociais? O que vocês acham? Vou perguntar para o Theo. Theo, você está me ouvindo? Acho que o Theo saiu. Theo. Raniele, vamos ver com a Raniele então. Raniele, a nossa sociedade trabalha para o bem comum ou grupos ou de classes sociais que trabalham para oprimir outras classes? Professora, valeu a pergunta, minha internet está muito ruim. De acordo com a leitura que a gente fez aqui agora, você acha que o nosso Estado, a nossa sociedade, ela trabalha para a realização do bem comum, ou seja, pelo bem de todos, ou ela trabalha pela realização apenas de um grupo social? Tipo, o grupo da classe dominante, ela trabalha só para esse ponto ou ela trabalha para todos? Pro dominante, na minha opinião. Ela trabalha para o dominante, né? Levando em consideração que a sociedade nossa, né, ela tem vários pontos aí a ser discutidos em quesitos de amparato social, que faz com que a gente vê aí a transformação, a forma que a classe social da elite aí, né, a classe dominante, ela trabalha para o bem próprio do que pelo bem comum. O modelo contratualista, também chamado de visão positiva sobre o Estado. O Estado é baseado em um consenso. O Estado é baseado em um consenso. Um consenso é quando há acordo entre todos. Não existe essa de acordo entre todos. O Estado, ele não consegue entrar em um acordo. Tem um deputado desenvolve um projeto, o outro não concorda, barra, ou começam ali a fazer um motim para barrar aquele projeto daquele deputado, então o Estado não consegue ter um consenso. Contratualistas são pensadores que desenvolveram teorias que tentavam explicar os caminhos que levam as pessoas à forma, estados e ou manter a ordem social. Então, contratualistas são aqueles que criaram formas pensativas de tentar guiar a sociedade a um único caminho. Inclusive, a gente tem uma foto aqui do Beatles, se não me engano é o Beatles mesmo, andando em uma única mão, né? Ou seja, aí está mostrando que a sociedade ela tem que andar em uma via só, em um caminho só. É a ideia do contratualismo aí. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, vocês com certeza já ouviram falar disso, porque eu lembro muito bem que vocês já fizeram um trabalho disso no 8º ano, se não me engano. Então, com certeza, vocês sabem de quem eu estou falando. São os mais famosos filósofos do contratualismo, ou seja, é aquela ideia que a gente estudou, que a liberdade, a questão do trabalho, a questão
desenvolvimento em si, como a união, né, entre as pessoas podem ajudar mais. Desfazer a ideia do individualismo e sim o coletivo. Para os contratualistas, o Estado é uma criação artificial, um acordo firmado entre a maioria ou a totalidade dos indivíduos que querem atingir determinadas demandas. Então, para os contratualistas, que são esses filósofos aqui, eles acreditam que o Estado é um acordo firmado, é uma coisa criada artificialmente só para privilegiar alguns determinados indivíduos. Pelo contrato, dá-se a passagem do estado de natureza para o estado civil. Ou seja, o estado civil é a sociedade toda, né? Aqui a gente vê um representante de uma ditadura aí, que eu não vou nem entrar em assuntos, deixa quieto. E aqui a gente vai parar. Na próxima aula a gente vai falar sobre o absolutismo. Falamos sobre o Estado moderno, a teoria política do Estado moderno e todas as modificações. E a gente vai parar aqui, tá? Para a próxima aula, segunda-feira que vem, a gente continuar falando sobre o absolutismo. Ah, professora, mas ela já explicou o absolutismo. Sim, mas da mesma forma que eu expliquei sobre o Estado moderno, e agora a gente viu questões de alguns filósofos, estudiosos, vocês também vão assistirem a próxima live nesse conceito. Lembrando que a participação de todos na live é muito importante, além, né, da participação de vocês também, que são avaliativas. Certinho?